Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que você está, meu querido, minha querida aluna? Eu espero que bem. Que bom que você já levantou de sua cama, certamente já dobrou ali a coberta, já arrumou a cama, já está tudo organizado, já botou sua roupinha da escola, sua blusa, sua roupa, já pegou seu livro. Exatamente, nós não vamos para a escola, mas nós vamos para um processo remoto, que é nossas aulas online. Meus queridos, a aula de hoje está aqui no livro de Ciências, página 39, e nós vamos adentrar numa história impressionante. Professor, uma história, isso mesmo, uma história. Lembra que a gente estudou nas aulas de ciências passadas sobre vírus, vermes, bactérias? Sim, estudamos todas essas classes e agora vamos estudar mais uma, a classe dos protozoários. Professor, que classe é essa? Não entendi como é. Calma que você vai entender. Mas por enquanto, vamos que vamos, porque juntos chegaremos. Já pegou seu livro? Já está na página 39? Então vamos, que juntos chegaremos, vamos aprender. Tema de hoje, protozoário. Professor, eu não sei o que é um protozoário. Eu vou te explicar. Primeiro detalhe, um protozoário é um ser eucariote, unicelular e heterótrofo. Possui reprodução sexuada e assexuada e transmite doenças como a malária e a doença de Chagas, dentre outras. Os protozoários são seres encontrados em ambiente úmido ou com a presença de água. Além disso, os protozoários eles produzem seu próprio alimento, o que significa que eles têm um certo estilo de vida livre. Porém, algumas espécies eles são encontradas no corpo de seres vivos, como é o caso do homem. Professor, eu entendi algumas coisas, sei que o protozoário depende de tudo isso que o senhor falou, certo? Mas me explique esses detalhes, esses nomes diferentes que eu não entendi. O que é um ser eucariótico, um ser celular, uma célula em especial? O que é um unicelular, professor? É a presença de uma célula. Então significa que o protozoário tem apenas uma célula. Heterótrofo, eles dependem dos seres vivos, de alguns seres vivos, para poder produzir energia. Então eles são o quê? Eles são parasitas. Eles são parasitas que dependem de outros para poder sobreviver. Sexuada, eles precisam do gameta de outro para que possa haver uma reprodução parecida, ok? Eles assexuadas, quando é fase sexuadas, quando eles se reproduzem sem o gameta, formando uma cópia idêntica, como um clone, ok? Entenderam? É um assunto complicado, um assunto que vocês vão ver no ensino médio, mas o professor está adiantando esses nomes difíceis para você agora. Veja aí a imagem de um protozoário. Veja bem, feio, né? Por conta disso, desses fatores, alguns protozoários são responsáveis por doenças como a amebíase, a tricomaníase, toxoplasmose, a leishmaniose visceral e tubular, doença de Chagas e malária. Assim, o principal protozoário responsável pela doença humana são os parasitas. Então, o principal protozoário responsável pelas doenças dos seres humanos, necessariamente eles são parasitas. Eles dependem da energia do ser humano para poder sobreviver. Veja aqui a imagem que eles têm. A primeira imagem aí que vocês estão vendo é a amebíase. A segunda, essas bolinhas com ponto vermelho, é tricomaníase. Essa aqui, essas parecendo umas batatinhas fritas, vamos supor assim, toxoplasmose. E essa daqui da mão é o leishmaniose cutânea. É uma ferida. Professor, mas quem transmite a toxoplasmose é o felino, o gato, certo? Infectado. A leishmaniose cutânea é aquele besouro ali, ó, aquele inseto ali. A malária é esse outro insetozinho aí, o anófeles, salvo me engano, o anófeles. E a doença de Chagas, que você está vendo aí a mulher com o olho inchado, o pescoço todo vermelhado, a doença de Chagas é o barbeiro, o Trypanosoma cruzi, que é popularmente conhecido como barbeiro.
Vamos que vamos. O que é uma doença de Chagas? Professor, doença de Chagas eu já ouvi falar. O que é uma doença de Chagas? A doença de Chagas é uma condição médica causada por um protozoário. O Trypanosoma cruzi, essa condição também pode ser chamada de tripanosomiase americana e é mais comum na América do Sul, América Central e também no México. Ela é dividida em duas fases, aguda e a fase crônica. O diagnóstico da doença de Chagas é feito por meio de exames de sangue. Os testes da doença de Chagas são recomendados especialmente para os pacientes que apresentam os sintomas das condições e que vivem na região onde essas doenças é endêmica, onde acontece costumeiramente em uma determinada data do ano. Essa doença foi descoberta quando um cientista chamado Carlos Chagas, daí é que vem o nome doença de Chagas, Carlos Chagas, ele estudava um outro tipo de doença. E aí ele percebeu que algumas pessoas morriam muito rápido, a maioria de doença de coração. E ele começou a estudar. Um certo dia, ele estava dormindo em uma rede, numa casa de taipa, de pau a pique, e aí ele sentiu um besouro posando no rosto dele. Era um barbeiro. Ele até então ele não conhecia o nome, ele não sabia, inclusive o nome foi dado por ele. E ele apelidou aquele besouro ele chamou aquele besouro de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu amigo Oswald Cruz, certo? Então, daí em diante ele começou a estudar esse besouro e percebeu que ele é a causa de diversas doenças, graças ao primeiro estudo feito em uma garotinha de nome Berenice, a qual foi a primeira pessoa diagnosticada com doença de Chagas. Nossa, professor, que interessante! E como é que é feito a transmissão dessa doença? Como é que é feito? Eu vou colocar um videozinho rápido para que vocês vejam, mas eu vou adiantar. Como é que acontece? O barbeiro, ele tem uma mania interessante de, quando ele picar o ser humano, quando ele vai lá e morde o ser humano, geralmente no rosto, ele também defeca. Só que essa picada que ele deu causa uma irritação. E a pessoa, quando ela vai coçar, ela acaba colocando as fezes do barbeiro, que está contaminada. Não são todos os barbeiros que têm, mas alguns que estão contaminados, ela vai passar a mão e vai levar até a ferida, até o local onde foi picado pelo inseto. Ok? O que acontece? Ao fazer isso, ela está introduzindo a doença de Chagas, o protozoário, em sua corrente sanguínea. Esse é o ênfase de toda a questão da transmissão da doença de Chagas. Ok? Veja o vídeo. Vou ficar aqui aguardando aqui no cantinho enquanto você vê o vídeo, tá ok? Play! O barbeiro é um inseto que vivia no mato há muito tempo atrás e não oferecia nenhum perigo ao ser humano. Acontece que nós fomos desmatando as florestas e acabamos com o habitat desse inseto. Nossa, e aí ele ficou com raiva? Não, na verdade ele ficou sem lugar para morar e acabou descobrindo um jeito de vir morar bem perto da gente. E com isso trouxe junto com ele uma doença terrível chamada doença de Chagas. Nossa, que coisa terrível! Pois é, lugar onde tem barbeiro, até os animais são infectados e acabam colocando ainda mais em risco a vida da gente. Puxa, professor, que inseto mais malvado esse, hein? Nossa! Ele chupa sangue de gente e de bicho, então ele acaba contaminando tudo. Gatos, cachorros, pequenos animais silvestres que vivem na roça e acaba chegando ao ser humano também. Quando ele pica para chupar sangue, ele acaba fazendo cocô na pele da gente. Aí dá uma coceirinha e quando a gente coça, acaba espalhando o cocô do barbeiro no lugar da picada. Nossa, professor, que coisa nojenta! E perigosa. Nas fezes do barbeiro existe um bichinho chamado Trypanosoma cruzi, que entra no sangue da gente e causa a doença de Chagas, que ataca o coração, o esôfago e o intestino para o resto da vida. Essa doença não tem cura e ela faz com que os órgãos atingidos comecem a crescer e a inchar.
e acabam matando as pessoas que têm essa doença. Nossa, e o que a gente sente? Uma boa pergunta! Quando você sentir que foi picado, olhe bem se tem algum tipo de tumor no local da picada. A pessoa doente com mal de Chagas tem inchaço nas pálpebras do olho, febre baixa que dura muito tempo, sente um mal-estar e falta de apetite, e se sente cheio e enjoado porque o baço e o fígado aumentam de tamanho. O coração bate mais acelerado e aparecem inchaços pelo rosto e pelo corpo. Quem está com algum desses sintomas tem que procurar urgente um médico e observar se a casa ou nas redondezas pode ser um habitat do barbeiro. Muito bem, que bom que você viu o vídeo, que bom que você achou interessante. E agora você deve estar perguntando, professor, e quais são os sintomas? Quais são os sintomas que uma pessoa tem? Queridos, os sintomas são diversos. Na fase aguda da doença de Chagas, o paciente pode apresentar pouco ou nenhum sintoma da doença. Uma vez que esses sintomas sejam ignorados e a doença siga sem tratamento, ela pode evoluir para a fase crônica, afetando o coração e o sistema gastrointestinal. De modo geral, os sintomas da doença de Chagas são febre, mal-estar, inchaço localizado no local da picada do barbeiro, inchaço em um dos olhos ou nos olhos, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço e prostração, náuseas e vômito, diarreia, inflamação e dor nas gânglios, nódulo espalhado pelo corpo, vermelhidão pelo corpo, aumento do fígado e do baço, e algumas complicações da doença de Chagas incluem problemas digestivos, meningite, problema no coração, como a cardite clássica e a constipação crônica. Queridos, esses são os sintomas da doença de Chagas, ok? Nossa, professor, é muito complicado, são muitos sintomas. Esse besourinho, esse barbeiro, ele faz um mal terrível. Queridos, mas não são todos os barbeiros que vai fazer isso. São apenas aqueles que estão exatamente contaminados, certo? Que é o Triatonum infeste. Como é que eu posso evitar? Você já percebeu que geralmente o barbeiro, esse besourinho, não sei se você vê, fica em locais, por exemplo, onde existe uma gretazinha escura, num galinheiro, em local que tem palha, nos ninhos de galinha, debaixo de cama, atrás de quadros, ó, nessas gretinhas daqui, eles gostam de se esconder exatamente aí, porque são nesses ambientes escuros que ele espera para colocar seus ovos e então sair e fazer sua presa. Ok? Como eu posso evitar isso? Eu preciso manter os ambientes da casa limpos. Fechar os buracos em paredes e as frestazinhas. Fechar os buracos, as frestazinhas, principalmente aonde você percebe que pode ser um local onde ele vai se esconder. Fechar buracos em telhados onde ele possa passar e evitar entrada de barbeiro. Você percebeu um besouro parecendo um barbeiro, chama alguém adulto para que esse besouro seja exterminado. Ok? Além disso, evite comer ou tomar alimento sem a devida higiene. Por que eu estou falando isso? Porque existem outras formas de se contaminar com a doença de Chagas. Existe, professor? Existe. Quais são elas? Pelo contato da mãe para o filho, através do perinatal, da gestação, certo? Outra forma, através da transfusão sanguínea. Outra forma, através da ingestão de alimentos que tenha sido contaminado com as fezes do barbeiro. Quais são esses alimentos? Carnes, verduras, frutas e uma especial que é algo que eles gostam bastante: açaí. Ok? Ok, eu espero que você, aluno, tenha compreendido, espero que você tenha entendido. Eu vou deixar uma atividade no final do vídeo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A atividade que vocês precisam fazer é a que eu deixo no final do vídeo e posto no grupo. Não precisa fazer a do livro, ok?
Só faz a do livro quando eu disser a atividade de hoje está na página tal e tal. Quando eu não disser, só faz aquela que eu apontei no vídeo ou deixei no grupo. Tá certo? Um forte abraço, fica com o Papai do Céu e até logo mais. Tchau!